Os fundos imobiliários estão pagando mais que a taxa Selic, mesmo com ela aí a 15%. É esse mês que você ouviu. Nós temos fundos imobiliários extraordinários que estão distribuindo rendimentos muito bons para os seus cotistas todos os meses. Lembrando que é isento de imposto de renda, porque quando você tira o seu dinheiro da renda variável e coloca na renda fixa só porque a taxa Selic está a 15%, que agora você acha que você vai ganhar bastante dinheiro, você tem que tomar cuidado quando você faz isso, porque você tem que pagar imposto de renda quando você investe na renda fixa. E quando você faz os cálculos, né, da taxa Selic, quando você estende ao máximo seus investimentos, quando você vai deixar aí mais ou menos uns 2 anos do seu dinheiro lá rendendo na renda fixa, quando você faz os cálculos do imposto de renda, o melhor dos cenários que você consegue é uma taxa aí de 12,75%. E nós sabemos que temos fundos imobiliários que pagam mais do que esses 12,75%. Eu vou mostrar eles aqui nesse vídeo para vocês. Então fala pessoal, sou o Hugo Fidelis aqui do canal Café Dividendos e como eu falei, vou estar trazendo 3 fundos imobiliários fantásticos, extraordinários, que estão distribuindo mais que esses 12,75% de rendimento para os seus cotistas no ano e pagando bons dividendos no mês, isento de imposto de renda, como eu falei aqui para vocês, porque os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros para os seus cotistas, isento de imposto de renda. Então fique até o final do vídeo, mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora eu estou aqui no site do Investidor 10, onde faço todos os meus estudos, cálculos e análises sobre os fundos imobiliários, sobre as ações e outros ativos financeiros que nós temos aqui na Bolsa Brasileira. Mas antes, já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. Conto sempre com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o TRXF11. É isso mesmo, um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário de tijolo muito bom mesmo. Eu gosto bastante desse fundo imobiliário, porque ele é de renda urbana. Ele tem um portfólio bem legal mesmo. Eu comecei a investir nesse fundo imobiliário esse ano, mais precisamente há 2 meses atrás. Eu fiz um vídeo aqui falando que eu fiz a venda do HGLG11 e do HSML11 e todo o dinheiro que eu tinha nesses fundos imobiliários eu investi todos no TRXF11, porque eu venho estudando bastante esse fundo imobiliário. Eu gosto muito da gestão e da administração que tem esse fundo imobiliário. Como eu falei, ele é um fundo imobiliário de tijolo extraordinário e ele é de renda urbana e ele está cotando neste exato momento 97. Opa, peço perdão pessoal, deu uma travada aqui, ó. R$ 97,85 e olha só, ele está distribuindo dividendos, dividend yield, né, nos últimos 12 meses de 13,61%. Não está acima daqueles 12,75% que eu falei para vocês. Então é extraordinário o fundo imobiliário de tijolo pagando esse rendimento de 13,61%. É muito bom, isso é porque ele tem uma gestora, uma administradora muito boa, como eu falei para vocês. E um PVP de 0,94, uma liquidez diária nos últimos liquidez diária nos últimos 12 meses, não, uma liquidez diária de 7,37 milhões e uma variação aí sim nos últimos 12 meses de 5,40%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos nesse fundo imobiliário, hoje teria ele aproximadamente R$ 1.441,50. Aqui está uma rentabilidade real do fundo. E aqui, como eu falei para vocês, fundo imobiliário de tijolo, ele está do segmento híbrido, mas ele é da renda urbana, porque dentro da renda urbana ele vai ter imóveis urbanos diferentes, aí ele tem mercados, hospitais. Eu vou mostrar o portfólio para vocês, eu vou abrir o relatório gerencial e a gente vai dar uma olhada no portfólio que ele tem. Mas ele está com uma vacância extraordinária de 0,22%, então uma vacância muito boa para um portfólio fantástico que ele tem, uma diversificação muito boa que ele tem dentro do seu portfólio, e ele tem apenas essa vacância de 0,22%, é muito bom. Ele tem ali o número de cotistas de 184.941, com 20.035.552 cotas emitidas, e um valor patrimonial fantástico de 2,08 bilhões. Então ele tem um valor patrimonial muito bom. E o último rendimento pago por cota foi de 0,93. Aqui ó, descendo para a gente dar uma olhada no mês, quanto ele vem pagando para os seus cotistas, 0,95%. Lembrando, como eu falei para vocês, isso tudo é isento de imposto de renda. Então imagina um fundo imobiliário de tijolo pagar para vocês aí quase 1% no mês isento de imposto de renda. Isso é fantástico. E aí nos últimos 12 meses, como eu falei, 13,61%. Aí descendo aqui ó, o yield nos últimos 5 anos, né, média de 12,20%. Vamos dar uma olhada aqui ó, na escadinha. Olha que gráfico bonito que ele tem. É a cada 6 meses, como vocês podem dar uma olhada, né, a cada um trimestre aí.
no semestre, eles pagam uma porrada de dividendos, né, que são os dividendos extraordinários que eles pagam, e ele pagou o último, né, no mês 6 de 2025, ele pagou 1,47% de dividend yield para os seus cotistas, que a gente vai dar uma olhada que ele pagou aqui, ó, 1,51, mas aí ele já voltou a pagar o seu rendimento normal, que ele paga todos os meses, né, praticamente aí, tirando esses daqui, de 0,93 centavos por cota. E ele pagou ali, ó, no dia 14 do 8, quem é acionista do TRXF11 recebeu esses 0,93 centavos por cota no dia 14 do 8. Eu sou um deles, porque geralmente ele faz a Datacom quando ele anuncia os seus pagamentos de dividendos no último dia do mês anterior e paga ali no meio do mês seguinte. Aqui está a forma do Magic Number, né? O valor atual da cota é de R$ 97,82, né? Dividido pelo último valor de dividendos pago por cota, que é de 0,93. Vocês teriam que ter ali aproximadamente 106 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, porque com essas 106 cotas vocês receberiam 97,82 e comprariam uma nova cota do TRXF11 sem precisar colocar dinheiro do bolso de vocês. Então, 106 vezes os 97,82, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 10.400 investidos no TRXF11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Os juros compostos é muito bom. Descendo aqui, ó, um fundo imobiliário 5 estrelas, bem legal. Aqui está o portfólio dele, como eu falei para vocês, bem diversificado, em quase no Brasil todo, mas a maior exposição dele é ali em São Paulo. Ele tem 36 imóveis em São Paulo, mas ele tem ali bastante, porque se acontece alguma coisa com o imóvel que ele tem, por exemplo, acontecer alguma coisa ali em Santa Catarina e no Piauí, olha o tanto de imóveis que ele tem dentro do seu portfólio para segurar isso daí. Como a gente viu lá em cima, ele tem uma vacância de 0,22% apenas. Aqui, ó, dá uma olhada, ó, na vacância, bem legal, bem extraordinário isso aqui. A maior vacância que ele teve foi lá em dezembro, foi 0,46, e ele veio reduzindo essa vacância para ali 0,22. O extraordinário que era ali em setembro de 2024, ele não tinha vacância nenhuma no seu portfólio. Uma gestão muito boa, como vocês podem ver. Então vamos aqui, ó, abrir o relatório gerencial do TRXF11 para a gente dar uma olhada aqui na carteira de portfólio deles. Como a gente viu lá no Investidor 10, ele tem bastante imóvel no seu portfólio, então ele tem uma exposição de 63,70% em imóvel, mas ele também tem uma exposição de 15,49% no fundo imobiliário TRXB11, também tem ali no CPUR11 7,58%, ele tem 5,18% em certificados de recebíveis imobiliários, ele tem 5,61% em renda fixa e 2,43% em fundos imobiliários ali. Só que é o segmento de atuação que ele tem dentro da sua carteira, por isso que ele é híbrido, ó. 47,71% é em atacadista, 25,51% é em varejo, 14,79% em casa e construção e ele também tem 8,99% em hospitais. Aqui está o perfil dos imóveis, né, em área bruta locável, em porcentagem, 95,02% em varejo, 4,26% em hospital, né, e 0,56% em saúde. Então, por isso que ele é um fundo imobiliário híbrido dentro do segmento de renda urbana. Aqui está a receita por aluguel por inquilino. Olha, são inquilinos fantásticos que ele tem dentro do seu portfólio. Açaí Atacadista, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, o Abramax Atacado e Construções, o Hospital Albert Einstein, a Leroy Merlin, o Extra, o Sans Club, Decathlon, Carrefour, dentre outros aí, ó, como Redomate, Ortobon, Bluefit, né, a sua academia, Calunga, Cobas. Então, bem legal. E aqui, como eu falei para vocês, quase no Brasil todo, ó, no estado lá, ele tem o maior número de imóveis em ativos, né? 38 imóveis em São Paulo. Aqui, né, falando 38, a gente viu no Investidor 10 que era 36, mas a maior receita que gera para ele é... Opa, peço perdão, tá dando uma travadinha aqui, ó, mas eu mexi na minha câmera sem querer. É de 47,15% em São Paulo, que é o maior ali, polo que gera receita para o fundo imobiliário, mas ele tem vários outros, ele tem um total de 70 imóveis aí no seu portfólio. Beleza, pessoal? Então aqui é só a estrutura de patrimônio, então um portfólio bem legal, como vocês podem ver, inquilinos fantásticos que nunca vão deixar de pagar, porque são inquilinos gigantescos. Então voltando aqui para o Investidor 10, passando para o nosso segundo fundo imobiliário que eu quero passar para vocês, é o RECR, o RECR11, o famoso RECR11. Né? Agora saindo do fundo imobiliário de tijolo, passando para o fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de papel muito bom, aí o REC Recebíveis Imobiliários. Ele é um fundo imobiliário fantástico, porque ele é um fundo imobiliário de papel, como eu falei para vocês, que vem distribuindo uma porrada gigantesca de dividendos para os seus cotistas, 14,69% de yield para os seus cotistas. Isso aqui é muito bom,
fantástico. Ele mesmo, sozinho, quase que está pagando os 15% de taxa aí, né? De taxa não, 15% de yield para os seus cotistas. Minha taxa Selic é 15%. Ele sozinho quase paga esses 15%. Lembrando que é isento de imposto de renda, que você não tem que calcular nada, tudo isso é líquido no bolso de vocês. E o REC R11 está pagando R$ 82. Ele está incrivelmente descontado, ele está com PVP de 0,93, então você receber quase todos os 15% de yield e com fundo imobiliário 7% descontado. Isso aqui é fantástico, isso aqui é sensacional. Uma liquidez diária de 2,80 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 13,54%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria aproximadamente R$ 2.091,30. Aqui está a rentabilidade real do fundo imobiliário. Aqui, como eu falei para vocês, né, mandato de títulos e valores mobiliários, porque ele é um fundo imobiliário de papel que está escrito aqui, né, do tipo de fundo. Ele tem ali uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Ele tem ali 171.676 cotistas, com 26.441.639 cotas emitidas, com valor patrimonial também na casa dos 2 bilhões, 2,33 bilhões. E o último rendimento que ele pagou por cota foi de 0,95. Então, descendo aqui para a gente dar uma olhada no rendimento que ele paga por mês, o REC R11, olha isso aqui, extraordinários 1,16% isento de imposto de renda. Isso aqui não é fantástico? Fantástico demais, ó, 14,69%, como eu falei para vocês, não é mais que aqueles 12,75%, que é o melhor do cenário que vocês conseguem com a taxa Selic a 15%, se vocês colocarem o dinheiro de vocês na renda fixa. Então isso aqui é fantástico, vocês têm que tomar cuidado quando vocês veem lá, taxa Selic é 15%, vou tirar todo o meu dinheiro da renda variável e vou colocar na renda fixa. Tem que tomar cuidado com isso aí, pessoal, não nadem na maré da manada. Façam os seus próprios investimentos, façam os seus próprios estudos, vejam o que vocês colocaram, né, de foco para vocês, de objetivo para vocês no final, lá na aposentadoria de vocês. Então tomem cuidado, façam o investimento certo. Eu sempre falo aqui, é o segredo do crescimento, fazer o melhor investimento sempre. Então façam isso, pessoal. Tomem cuidado, estudem bastante, tá? Cuidado com o que vocês vão fazer aí na vida de investimento de vocês. Aqui está o gráfico, né, dos últimos 5 anos do dividend yield do REC R11. Aqui está o gráfico de dividendos que ele pagou, né, nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos. Então tá aqui, ó, a Datacom, quando ele faz o anúncio de pagamento de dividendos, ele, diferente do TRXF11, o REC R11 faz o anúncio de dividendos no começo, né, na primeira semana do próprio mês que ele vai pagar os seus dividendos. Então, como vocês podem ver, ele fez o anúncio de pagamento de dividendos no dia 7/8 e uma semana depois ele fez os seus pagamentos de dividendos. Ele também pagou no dia 14/8, ele pagou esses 0,95100000 de dividendos para os seus cotistas. Então aqui, ó, descendo a fórmula do Magic Number do REC R11, o valor atual da cota é de R$ 82, dividido por 0,95, que foi o último valor de dividendos pago por cota, vocês teriam que ter ali aproximadamente 87 cotas para gerar esse efeito bola de neve com ele, porque com essas 87 cotas vocês receberiam esses R$ 82 e comprariam uma nova cota sem precisar colocar dinheiro do bolso de vocês. Então 87 vezes 82, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 7.134 investidos no REC R11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então, descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas. E aqui o legal, agora que eu vi que o investidor 10 faz, é que nos fundos imobiliários de papel, eles trazem a distribuição de ativos do fundo aqui embaixo. Ó. Tem maior exposição ali bastante em CRIs, né, em certificados de recebíveis imobiliários, tem uma exposição ali em fundos imobiliários, e imóvel e liquidez também. Então, bem legal, mas aqui em cima está o relatório gerencial, que a gente vai abrir agora para a gente dar uma olhadinha no relatório gerencial do REC R11, aqui, ó, Real Estate Capital. Né? Aqui o objetivo do fundo é investimento e gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária com preponderância em certificados de recebíveis imobiliários. Então o foco deles é esse, em certificados de recebíveis imobiliários, eles receberem renda, né? Receberem dinheiro através desses certificados de recebíveis imobiliários e distribuir aqueles 95%, né, no mínimo que eu falei, que eles são obrigados a distribuir para os seus cotistas e pagando 14,69% de yield, isento de imposto de renda. Então tá aqui a carteira, né, o gráfico de distribuição dos ativos, 90% em CRIs, 4% em FIIs, 3% em imóvel, 2% em cotas de fundos de investimento de liquidez diária. E aqui do lado, ó, tá o valores por ativo. Ele tem todos esses valores, esse valor aqui, ó, né, investido em CRIs, aqui em fundos imobiliários, aqui em imóveis, aqui em cotas de fundos de investimentos com liquidez diária, de instituições financeiras de primeira linha, aqui em outros ativos e aqui o total do ativo. Então bem legal que ele tem separado esses valores que ele investe na sua distribuição. E aqui está todo o seu portfólio. Ele tem incríveis, né, 98, tá aqui, ó, 98 certificados de recebíveis imobiliários. Aí ele tem 3, 4, 5 FIIs,
E aqui, né, um imóvel, como vocês podem ver, né, o Morumbi Plaza, né, que é o imóvel que ele tem no seu portfólio. Então ele tem 98 CRIs, então são bastantes. Eu não vou detalhar todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas como vocês podem ver, tem um tipo de segmento ali, ó, incorporação, varejo, pessoa física, incorporação de novo, loteamento, logística. Então como vocês podem ter ali investimento imobiliário, então é hotel, ele tem ali, ó, utilities, né, que são utilidades. Então tem bastante, né, o tipo de segmento bem diversificado dentro dos CRIs que ele tem aqui por estado, né, estado de São Paulo, do Mato Grosso, Alagoas, Paraíba e por aí vai. Então vamos descer ali no gráfico. Aí aqui também é bem legal que ele traz no seu relatório gerencial a descrição. Então como vocês podem ver ali, ó, CRI risco pulverizado, Brazilian Securities, aí ele detalha tudo. Então vale a pena vocês entrarem no relatório gerencial e lerem tudo isso daqui para vocês estudarem mais sobre o REC R11. Beleza, pessoal? Mas entrando aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês o gráfico de distribuição por indexador. Ele tem um foco maior, né, os seus CRIs em IPCA, então ele é mais atrelado ao IPCA do que ao CDI. Então ele tem uma exposição bastante ali, né, ele se protege bastante da inflação, como vocês podem ver, ele é o IPCA 60% e IPCA sem variação negativa 26%. Se a gente somar todos esses IPCA, ele tem uma exposição ali de 86% em IPCA, né, 60 mais 26, só que ele também tem CDI ali, ó, 11%, GPM ele 3% e TR 0,1%. Aqui ele também tem, né, o tipo de distribuição por tipo de risco e segmento do devedor cedente, 70% é corporativo, 30% é pulverizado. Só que aqui embaixo ele tem o tipo de risco, né, por segmento do devedor. Aí tem toda a exposição aqui, ó, como eu falei para vocês lá em cima. Loteamento, hotel, investimento imobiliário, incorporação, pessoa física, multipropriedade, varejo, utilities e logística. Então essa é toda a carteira diversificada que ele tem mais uma outra porcentagem aqui em alguma outra coisa. Então esse é o tipo de segmento que tem dentro do portfólio do REC R11, bem diversificado, um fundo imobiliário bem legal que está distribuindo 14,69% de dividendos para os seus cotistas isento de imposto de renda. Então voltando aqui, você vai falar, pô, você está passando aí fundos imobiliários acima de R$80, acima de R$90, não tem uma coisa mais acessível para os investidores que estão começando agora? Eu falo assim, tem sim. Eu só vou fazer uma menção honrosa ao MCRE11, o MCRE11 aí da Mauá Capital Real Estate, que ele é um fundo imobiliário base 10, fundo imobiliário de papel base 10, que está cotando R$ 8,59, com dividend yield extraordinário também de 14,67%, e ele está 11% descontado. Ele tem uma liquidez diária de 5,20 milhões, mas olha isso aqui, ó, 14,67% cotando apenas R$ 8,59. Imagina você investir apenas R$9 nesse fundo imobiliário e receber 14,67% de dividendos no próximo mês já, isento de imposto de renda. Isso aqui é fantástico. Só fazendo uma menção honrosa aí no MCRE11, mas o fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o VGHF11, que esse é um fundo imobiliário fantástico, um fundo imobiliário muito bom que eu gosto bastante também, e ele é mais barato que o MCRE11, como vocês podem ver. O fundo imobiliário VGHF11 da Valora, ele é um fundo imobiliário hedge fund. O que é isso, um fundo imobiliário hedge fund? É aquele fundo imobiliário que ele é multi-estratégia, que ele investe em diversos setores aí, né, diversos segmentos do imobiliário que nós temos aí no mercado imobiliário. Como eu falei para vocês, ele vai investir em cotas de outros fundos imobiliários, ele vai investir em certificados recebíveis imobiliários, ele pode investir em ações também. Então ele é um camaleãozinho aí, como eu gosto de chamar o VGHF11, que está camuflado em diversos segmentos e setores aí do mundo imobiliário, porque ele é um fundo imobiliário hedge fund. Beleza, pessoal? Então, ó, o VGHF11 está cotando R$ 7,66, o dividend yield extraordinário também de 14,14%, então acima daqueles 12,75% que eu falei para vocês, e ele também está 11% descontado, o que é mais incrível. Uma liquidez diária de 2,56 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 0,26%. E para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria aproximadamente R$ 1.437,15. Aqui está a rentabilidade real do VGHF11, mas está ali, ó, títulos e valores imobiliários, como vocês podem ver, segmento híbrido, como eu falei para vocês, hedge fund, ele vai estar camuflado em diversos segmentos aí, né, setores do mundo imobiliário. Então ele tem ali o número de cotistas, 393.849, com cotas emitidas 164.721.672, com valor patrimonial acima do 1 bilhão, ele tem 1,41 bilhão de valor patrimonial, e o último rendimento pago por cota foi de 0,09 centavos. Aí descendo aqui, ó, vamos dar uma olhadinha.
O yield no mês, 1,17%. Como eu falei nos outros, imaginem receber 1,17% isento de imposto de renda no bolso de vocês. E isso aqui, ó, 14,14% acima dos 12,75% da taxa Selic. Aí tá ali, ó, o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 18,58%. E os últimos rendimentos que ele pagou para os seus cotistas. Ele pagou olhando no mês 6, 10 centavos, mas depois ele já voltou a pagar 9 centavos por cota para os seus cotistas. Ele faz o anúncio de pagamentos de dividendos no último dia do mês anterior, e ele paga uma semana depois, ele paga ali no começo do mês, então ele pagou no dia 7/8 esse valor de 9 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui está a forma do Magic Number do VGHF11, o valor atual de cota de 7,66, dividido por último valor pago de dividendos por cota. Vocês teriam que ter aproximadamente 86 cotas para gerar o efeito bola de neve com ele, porque com essas 86 cotas vocês receberiam 7,66 e comprariam uma nova cota dele. Então 86 vezes 7,66, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 660 investidos no VGHF11 para gerar o efeito bola de neve. Então nesse ano aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas. Eu já vou abrir o relatório inicial, mas mostrar ali para vocês também, ó. Ele tem uma exposição muito grande de fundos imobiliários em CRIs, em SPE, FIDC, ação. Então, como vocês podem ver, ele investe em bastante setores aí, segmentos imobiliários que nós temos. Mas subindo aqui, ó, vou abrir o relatório gerencial para vocês do VGHF11. Aqui do lado está o objetivo do fundo, ó. O fundo tem como objetivo o investimento em ativos, ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPI imobiliária, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliário, CEPAC, cotas de fundos imobiliários, CRIs, cotas FCDC imobiliários. Então, como vocês podem ver, uma exposição muito grande em diversos setores aí. Então, o camaleãozinho, né, os hedge funds são assim, o VGHF11 da Valora, que faz uma administração fantástica, né, que faz uma gestão muito boa, a Valora no seu fundo imobiliário VGHF11. Aqui tem os comentários do gestor, né, para vocês darem uma olhadinha, mas vamos deixar já direto na carteira de ativos, porque ele tem bastante CRIs no seu portfólio, e a maior exposição que ele tem de PL no seu devedor é de 4,97%. Então, mesmo ele tendo bastantes CRIs, né, no seu portfólio, a maior exposição que ele tem ali chega a 5%, né, não passa de 5%, que é no indexador do CDI, como vocês podem ver. Ele faz contratos longos aqui, ó. Só tem, acho que esse aqui que vai vencer em 2025, mas são contratos longos. Ah, não, tem mais aqui que vai vencer em 2025, mas são contratos longos, né? Médio de duration ali, ó, de 2,6, 3,7, 5 e por aí vai. Mas olha isso aqui, ó, olha o tanto de CRIs que ele tem no seu portfólio. É muita coisa também. Então, olha só o tanto de FIIs que ele tem no seu portfólio também, é muita coisa. Uma carteira bem diversificada, tem ação, SPE, como eu falei para vocês. Então, não tem como detalhar todos aqui, mas abram o relatório gerencial dele aí, deem uma lida. Vamos descer para o gráfico, que fica mais fácil visualizar graficamente. Então aqui, ó, ele tem aqui, ó, crédito 46,6%, líquidos, FIIs e ação 39,2% e líquidos FII, SPE, FDC de sub 14,2%. Aí que tem a alocação por ativo, né? 45,6% em CRI, 45,9% em fundos imobiliários, SPE 6,8%, ação 1% e FIDC 0,7%. Aqui está a alocação por indexador. 45,5% é CDI, 32,5% em IPCA, 19,5% em IPCA com variação positiva com compensação e 2,5% em IPCA. Então tem que fazer os cálculos para vocês verem a exposição que ele tem em IPCA, mas aqui vocês já conseguem ver em CDI, é só tirar de 100% que vocês vão saber. Mas aqui está a alocação por segmento de CRIs, né, em porcentagem de PL de CRIs. Residencial, pulverizado, shopping, que são os 3 melhores que nós temos aí, né, no mercado. Ele tem ali 57,2%, 12,5% e 8,5%. Aí depois vem outros, né, ali abaixo dos 8% em BTS, hotel, infraestrutura, logística e escritório. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. 3 fundos imobiliários fantásticos, pagando mais que a taxa Selic, mesmo com ela aí a 15%. Vocês nunca devem esquecer de tirar, né, fazer as contas, os cálculos para pagar o imposto da renda fixa quando vocês investem na renda fixa, mesmo com a taxa Selic aí estando a 15%. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!